Saudações pessoal, como estão? Como acordado, estamos aqui para a nossa live de comandos elétricos, a nossa live da parte do curso de Eletricidade Industrial. Eu falo-vos a partir da EDACO Training Center, que é um centro de treinamento que localiza-se aqui no Talatona. Creio que tu conheces o nosso centro. No dia de hoje nós reservamos, não apenas hoje, durante este mês, nós reservamos esse mês para falarmos de vários componentes elétricos, falarmos e montarmos alguns componentes que nós encontramos na elétrica, especificamente na área de comandos elétricos. Então essa é a nossa primeira live, seja bem-vindo. E você que ainda não entrou, ou você que tem pessoas por entrar, no caso fez o convite, então vai partilhar ao máximo essa live, para que nós possamos começar, para que nós possamos dar então início à nossa live, ok? No curso em que nós lecionamos aqui, que é o curso de Eletricidade Industrial, os colegas vão encontrar vários módulos. Esse curso é composto por vários módulos. Tem o primeiro módulo, que é o módulo de Eletricidade Básica, onde o formando inicialmente passa-se dos conhecimentos básicos relacionados à área também, passa-se as informações ou conhecimento com relação também à necessidade de cautela que nós temos que ter com a eletricidade. E no módulo também de eletricidade básica, onde o formando aprende a trabalhar com instrumentos de medição elétrica, como multímetros, pinças amperimétricas, mais conhecidos como alicate amperímetro. O estudante é capacitado para conseguir, neste módulo, medir corrente elétrica, medir tensão elétrica e resistência, entre outros. E ainda dentro do nosso curso de Eletricidade Industrial, temos o módulo, após esse, que é o módulo de instalações elétricas, onde o formando, após ter capacidade de medir corrente elétrica e várias outras grandezas, o formando é conduzido, no caso, a fazer dimensionamento de estrutura no módulo, onde nós aprendemos sobre dimensionamento de estruturas, ou dimensionamento, no caso, de sala, a quantidade de tomadas, a quantidade de lâmpadas que um determinado espaço deverá ter. Tá? É vulgarmente conhecido como eletricidade no ramo civil. Okay? Após esse módulo de instalações elétricas, o formando vai encontrar o módulo de máquinas elétricas, onde ele aprende desde o princípio desde o conhecimento mais básico até o conhecimento mais sólido sobre motores elétricos. O nosso foco são os motores elétricos, mas, no entanto, nós não deixamos de falar sobre os transformadores, não deixamos de falar sobre os geradores elétricos. Trabalhamos com transformadores, trabalhamos com a relação de transformação que ocorre nos transformadores elétricos, mas com foco específico em motores elétricos. E após este módulo, formando, chega até o módulo de comandos elétricos, que é um módulo que nós vamos partilhar hoje algumas curiosidades, como no passado dia do anúncio da nossa live, falamos que íamos tratar de alguns componentes elétricos. Como os colegas podem ver na mesa, eu estou recheado de vários componentes elétricos. Como é uma live, espero que possam participar ao máximo, possam ser interativos, no caso, se houver alguma dúvida, sobre algum componente que eu apresentar, estejam à vontade para questionar. Estejam à vontade para questionar. Hoje é um dia que nós abrimos ou demos abertura para essa área aí, ok? Bem, eu penso que por causa da hora, e nós queremos ser curtos e objetivos, queremos tratar dos equipamentos de forma curta e de forma bem objetiva, de maneiras que você possa perceber o funcionamento e aplicação destes mesmos materiais. Em comandos elétricos, o formando, no caso, aqui no nosso centro, ele ganha habilidades daquelas que já disse, porque, sendo que é um dos módulos em que boa parte dos profissionais no ramo da elétrica tem muita dificuldade, há muita debilidade por causa da lógica com que se trabalha neste módulo. Então é um módulo que geralmente nós caprichamos, por assim dizer.
módulo que nós caprichamos, sendo que é um módulo que é uma porta, que é o início praticamente da automação, então é um módulo que nós caprichamos ao máximo. Lá trabalhamos com formandos super profissionais, mas com certa debilidade neste módulo, porque este módulo é repartido por várias fases. Ok? Então, penso que já temos aí, já temos um número considerável. Então, vamos começar a apresentar os materiais que nós temos aqui. Ok? Na semana passada apresentei um quadro, apresentei uma caixa onde nós vimos vários componentes elétricos, vimos disjuntores e tudo mais. Hoje, semana passada eu indiquei apenas, mas hoje eu vou trazê-los, vou trazer a explicação destes mesmos componentes, ok? Cá à frente, os colegas vão ver, tem os primeiros dispositivos. Eu procurei manter essa ordem, colocar primeiro os dispositivos e à medida que eu vou passando, vou explicando os dispositivos que se encontram à frente de mim, ok? Quando nós entramos em comandos elétricos, é importante entendermos que comandos elétricos são ou é nada mais nada menos do que uma maneira ou forma que nós temos para ligar ou acionar uma máquina ou acionar um determinado processo, ou ainda ligar ou desligar equipamentos elétricos. E para ligar ou desligar equipamentos elétricos dentro da indústria, nós temos duas maneiras que nós, dentro de comandos elétricos, nós estudamos, que é a maneira convencional de fazer o acionamento das máquinas. Essa maneira convencional é a maneira que baseia-se na lógica de relés. E a segunda maneira que nós temos para acionarmos, para nós ligarmos os equipamentos elétricos, é através dos dispositivos eletrônicos, que são esses dispositivos que os colegas podem ver aqui, esses dispositivos que nós temos aqui, ok? A segunda maneira. À minha esquerda tem alguns equipamentos que são utilizados para fazer o acionamento convencional, que é através de contactores, através de relés, e nós vamos falar desses dispositivos. E depois é a maneira eletrônica, tá? A partir dos componentes eletrônicos. Então, quando fala-se de comandos elétricos, é importante ter isso em mente. E dentro de comandos elétricos, nós encontramos esses dois tipos de acionamentos, essas duas maneiras de acionar. Partindo para o lado dos acionamentos convencionais, que são muito conhecidos, dentro desses acionamentos nós vamos encontrar alguns dispositivos, eles estão subdivididos ou estão divididos. Nós vamos encontrar parte dos dispositivos de proteção, que são esses dispositivos que os colegas podem ver em frente. Temos os dispositivos de proteção, temos os dispositivos de acionamento e depois, ao posterior, temos as cargas. Ok, vamos lá apresentar então os dispositivos. Frente de mim, os colegas podem ver, vou pegar um para melhor apresentar. Temos aqui esse dispositivo, eu acredito que muitos conhecem. Geralmente nós encontramos nas residências ou na portinhola de alguns centros comerciais. O nome desse dispositivo é o relé, é o fusível. Tá? Esse é o fusível, esse dispositivo fusível, ele é responsável por proteger o circuito de comandos elétricos contra sobrecarga, sobrecarga, no caso. Os fusíveis, eles vão proteger, vão levar uma proteção térmica apenas aos condutores. Tá? Nós temos fusíveis que vão proteger contra curto-circuito, fusíveis que vão proteger contra sobrecarga, e também vamos ter fusíveis específicos a protegerem apenas contra sobrecarga. Por isso faz-se necessário a leitura correta, os colegas podem ver aqui em frente, a leitura correta do próprio fusível. Estamos juntos? Ok. Então, o primeiro dispositivo a encontrarmos aqui na nossa bancada são os fusíveis. Após os fusíveis, nós vamos ver, posso pegar aqui, temos aqui os disjuntores motores. São o disjuntor motor, como o próprio nome diz, é um dispositivo que nós utilizamos na elétrica para proteger o motor. Tá? É o tipo de proteção que nós chamamos de proteção ideal. Porque se nós trabalharmos, por exemplo, num quadro de comandos elétricos e termos apenas fusíveis, nós teremos a fiação ou os condutores protegidos, mas não teremos uma proteção do motor. No caso, se houver algum aquecimento interno no motor por ocasião de algum problema do próprio motor, os fusíveis não
não serão responsáveis ou não vão responder protegendo assim o motor. mas já o disjuntor motor é o dispositivo que é ideal, por caso haja alguma sobrecarga no interior do motor ou haja sobrecarga no motor, os disjuntores motores, eles responderão de formas a proteger o motor. Existem vários modelos, vários formatos de disjuntores motores. E como o tema da nossa live é complicando comandos elétricos, então aqui vai a primeira dica. Às vezes a complicação nessa área, nesse setor de comandos elétricos, dá-se por causa da falta de conhecimento de dispositivos, os dispositivos no caso. Às vezes técnicos há que trabalham com os dispositivos, mas não conhecem esses mesmos dispositivos. Sabem que é um disjuntor motor e serve para proteger simplesmente o motor. Existem formações adicionais que não conhece ou ainda conhece de forma limitada os tipos de disjuntores motores. Aqui na banca eu trouxe apenas 2 tipos de disjuntor motor. Tenho esse disjuntor motor que é da Siemens e tenho esse que é da Telemecanique. Como os colegas podem ver, eles são 2 disjuntores motores, mas que têm um design diferente. Tá? Então isso também é uma das dicas, ou é a primeira dica no caso, para começar a descomplicar comandos elétricos. É conhecer ou conhecendo as variedades de dispositivos que nós temos no nosso mercado, ou que nós temos praticamente como fabricado. Temos aqui esse da Siemens e temos esse da Telemecanique. Estamos? Então, se o técnico conhece a variedade de componentes elétricos, isso é uma das maneiras que nós temos, ok? Ok, passamos pelos disjuntores motores, falando ainda sobre a proteção térmica do próprio motor. Vamos chegar aqui nos relé térmicos, ok? Mais uma vez, não se limite apenas em conhecer um tipo ou um modelo de dispositivo, tá? Isso pode trazer problemas, ok? Dá-lhe um dispositivo que já trabalhou, mas porque de um outro fabricante tem problemas em montar, tá? Nós Canedaco, nós não temos esse problema. Nós temos vários modelos, temos vários fabricantes, trabalhamos com vários fabricantes, com o fim de preparar o técnico, no caso, de responder de forma satisfatória a qualquer casualidade, qualquer caso que aparecer, ele consegue montar tanto com de um determinado fabricante ou de outro determinado fabricante. Ok, nós temos aqui esses 2 relés térmicos, diferente dos disjuntores motores. Os disjuntores motores, eles podem ser, existe uma manopla de acionamento, mas os relés térmicos, nós não temos essa manopla de acionamento. Os relés térmicos são destinados à proteção interna do motor, proteção contra sobreaquecimento. Okay? Caso o motor esteja a passar por um sobreaquecimento ou esteja a passar por uma sobrecorrente, então os relés térmicos respondem de maneiras a desenergizar o circuito de comando. Vamos juntos? Ok. Após os relés térmicos, já acabei por apresentar os principais dispositivos de comandos elétricos na área de acionamento convencional, especificamente no setor de proteção de um quadro elétrico. Ok? Esses são os dispositivos principais. Se for alguns quadros, se for a observar alguns quadros elétricos, ou vai encontrar um fusível, ou vai encontrar um disjuntor motor, ou irá de encontrar um relé térmico. E caso não encontre, antes mesmo deste dispositivo, vai encontrar os disjuntores termomagnéticos, sem esquecer eles, né? Esses disjuntores nós já temos as nossas residências, sabemos basicamente para que servem. Tem exatamente a mesma função, que é de proteger os condutores, tá? Protegem os condutores, protegem o circuito de forma geral, contra a sobrecarga e contra curto-circuito. Tá? Temos aqui um tetrapolar de 4 polos para o circuito de força. Temos aqui esses monopolares. Ok, colega, passamos à primeira parte, que é a parte de proteção do circuito, de acionamento convencional. Se há alguma dúvida, algum ponto que eu não fui claro, deixa aí nos comentários, e caso fomos bastante claros, também deixa aí no comentário. O que nós esperamos hoje é que os colegas possam ser muito interativos, ok? Que o pessoal seja interativo aí onde está, deixando questões, deixando sugestões, e caso eu não
tenha passado algum componente elétrico, também tenha a capacidade de abordar, ok? Ok. Saindo do lado da proteção, entramos para o lado dos acionamentos, que são os dispositivos que serão responsáveis por fazer o acionamento das máquinas. Tá? Isso é muito importante. Aquela parte da proteção é de extrema importância conhecer os dispositivos de proteção e que tipo de proteção oferecerão ao circuito. Agora também chegamos aqui na parte dos acionamentos, que é de extrema importância perceber, ok, com clareza o funcionamento destes mesmos dispositivos. Na parte de acionamento nós vamos encontrar as botoeiras, tá? Em comandos elétricos nós vamos encontrar as botoeiras que são com retenção e as botoeiras que são sem retenção. Estamos? Ok. E geralmente as botoeiras, elas vão ter ou vão possuir contactos. E é através desses contactos que nós vamos poder fazer um acionamento à máquina. Tá? Vamos poder fazer o acionamento da máquina. Aqui tem uma botoeira assim, pulsante. E aqui tem uma botoeira do tipo especial, né? Que são as botoeiras geralmente que são utilizadas para emergência. Okay? Temos aqui essas botoeiras com emergência, ou botoeiras de emergência no caso. Temos também essa botoeira de emergência. Ok. Na parte de acionamento são esses dispositivos que os colegas geralmente vão encontrar num painel de comando elétrico. A parte de acionamento são as botoeiras, que serão os dispositivos responsáveis por ligar ou desligar uma determinada máquina. De forma geral, disse que quando nós temos uma botoeira normalmente aberta ou uma botoeira normalmente fechada, ela acaba também por indicar o tipo de acionamento que ela fará. Se for uma normalmente aberta, é porque quando pressionada ela poderá ligar um processo, poderá ligar uma máquina, e se for normalmente fechada, poderá ser o tipo de botoeira que desliga ou desenergiza uma máquina, um motor, um processo e por ali adiante. Temos questões feitas? Temos. Ok. Temos aqui uma questão do Joel que diz que a minha maior dificuldade é na leitura dos esquemas. Ok. Nós hoje estamos a descomplicar, começamos hoje um tempo de descomplicando comandos elétricos e, segundo análises ou estudos feitos, não é o único a ter essa debilidade ou essa dificuldade. No dia de hoje nós reservamos apenas para apresentar os componentes elétricos, vamos apresentar apenas os dispositivos que nós utilizamos em comandos elétricos e, a posterior, como não é um único dia, okay, nós estaremos aqui na terça-feira, ao mesmo horário, 12 horas, fique ligado e na terça-feira vamos poder esclarecer essa questão. Mas uma dica só para não ficar assim, uma dica bastante fundamental com relação a essa dificuldade, ok? Conhecendo os componentes elétricos, digo que é conhecer ele desde a sua forma física até a sua simbologia. E grande parte das pessoas que têm dificuldade nos esquemas elétricos é porque desconhecem a simbologia de cada equipamento. Por exemplo, aqui nós estamos a apresentar os dispositivos de proteção, apresentei aqui o disjuntor motor, ok? Não falei tudo sobre o disjuntor motor, tá? Aquilo que é fundamental sobre a sua proteção, nós já falamos. Se é um dispositivo de proteção, geralmente, num diagrama elétrico, ele sempre vai aparecer no final, tá? Sempre ele vai aparecer no final com o fim de proteger a carga após ele. Tá? Mas na segunda-feira, ou na terça-feira, perdão, ou melhor, vamos poder trazer, a título de exemplo, vários ou 12 esquemas elétricos a princípio. Vamos trazer 12 esquemas elétricos, vamos explicar o funcionamento destes mesmos esquemas. E na quinta, vamos fazer montagem de esquemas. Tá? Tem mais alguma questão aí? Não. Com relação a... Esta foi a única questão. Ok. Como foi a única questão, vamos dar sequência. Vamos dar sequência à nossa live de comandos elétricos. Bem, já apresentamos os dispositivos de acionamento, que são as botoeiras. Agora nós vamos apresentar os dispositivos de sinalização. Tá? Nós temos aqui, no caso, nós utilizamos, são muito utilizadas, os dispositivos de sinalização, que são as LEDs. Tá? As LEDs, como dispositivos de sinalização, como o próprio nome diz, né? São dispositivos que vão sinalizar, okay? Que vão indicar, podem indicar o começo de um processo, o estado de uma máquina,
No caso, podemos utilizar, os sinalizadores são utilizados para indicar que o motor está ligado, que o motor está desligado, que há problema, por exemplo, no painel, num painel de comandos elétricos, são utilizados sinalizadores. E, no caso, de acordo à norma, cada cor do sinalizador vai indicar um estado, ok? No caso, cada cor será responsável por indicar um estado, onde a cor vermelha vai indicar estado de paragem da máquina, da cor, ou de alguma emergência, no caso, melhor, ok? A cor amarela vai indicar uma anomalia, no caso, se houver sobrecarga no motor, ou se houver sobrecarga no sistema, teremos o sinalizador amarelo a acender. E o sinalizador verde será o responsável por indicar estados como o painel estar energizado, estado como o motor em funcionamento. Então, essa é a segunda parte, que é a questão, ou a terceira, no caso, já falamos sobre a proteção, falamos sobre os acionamentos e agora estamos a falar sobre a sinalização, tá? Que é uma parte bastante importante. Penso que até aqui nós tratamos basicamente a constituição de um acionamento convencional. Todo acionamento convencional obedece essas três etapas, que é a etapa de proteção, a fase de acionamento e posterior à fase de sinalização e cargas, ok? Os comandos elétricos também, uma das maneiras de nós entendermos melhor o comando elétrico, para nós descomplicarmos, é percebermos bem, ou de forma excelente, os dispositivos de processamento, tá? Que são os dispositivos intermediários, que no caso aqui eu tenho, que é o contactor. Ok, contactor. Os colegas podem ver aqui, tenho dois. Nos contactores nós vamos ter contactores de força e vamos ter contactores auxiliares, ok? Ou também vamos ter, dentro dos contactores auxiliares, vamos ter os contactos de força e contactos auxiliares. Eu penso que é aqui onde reside a dúvida da maioria. Já que, de forma geral, quando se apresentam os comandos elétricos, tem-se apresentado os comandos elétricos dividido em dois circuitos. Eu penso que quem já trabalhou, quem trabalha com comandos elétricos sabe, apresenta-se comandos elétricos dividido em dois circuitos, que chamam um circuito de força e chamam um circuito de comando. A maneira como se apresenta essa parte é que faz com que muita gente tenha dificuldades ou debilidade de entender. Por exemplo, do ponto de vista teórico, ou a maneira como nós vamos apresentar ele de forma teórica, o circuito de força e o circuito de comando parece que são dois circuitos de dispositivos diferentes, mas não. No contactor, penso que dá para enxergar, nós vamos encontrar contactos aqui em cima e vamos encontrar contactos em baixo. Num contactor como esse, deixa-me lá virar, ok. Vamos encontrar contactos assinalados, ok? Tem identificações. Neste contactor também, esse contactor que nós temos aqui, ok. Neste contactor que nós temos aqui, poderá encontrar contactos aqui em cima e contactos aqui embaixo. Tá? Quando nós estamos a falar de contacto, nós estamos é o mesmo que terminal, okay? Que são os pontos onde nós vamos colocar condutores. São estes que nós temos aqui e estes que nós temos embaixo. E esses pontos onde nós vamos conectar cabos ou conectar fios, nós vamos ter os chamados de contactos de força. Por que contactos de força? Porque é a partir desses contactos, ok? Geralmente os contactos de cima têm continuidade com os contactos de baixo. É a partir desse contacto de força onde vamos tirar a alimentação do motor. No caso, aqui em cima nós teremos condutores a alimentarem esse terminal e aqui embaixo nós teremos condutores a saírem para alimentar o motor. E já aqui em cima, que são chamados de contactos auxiliares, eles levam esse nome porque é a parte do circuito onde nós teremos menor potência e é a parte do circuito que vai ser responsável por comandar, por assim dizer,
esse circuito de força. Logo, esse circuito de comando ou circuito de auxiliar, ele vai ser responsável por comandar o circuito de força. Então, se o motor liga ou se o motor desliga, o comando vem a partir desses contactos de cima, tá? E os contactos de baixo vão apenas responder aos contactos de comando. Então, sendo assim, o dispositivo é apenas um, mas quando nós apresentamos a partir de um software ou a partir de um esquema elétrico, parece que são circuitos de dispositivos diferentes. É apenas um único componente que tem ou que possui esses dois circuitos. E, de forma geral, os dispositivos que acabei por apresentar, tanto os disjuntores, tanto os fusíveis, tanto os disjuntores, disjuntores motores, no caso, também vão possuir exatamente o mesmo perfil. Vão possuir a parte de força e, em alguns disjuntores motores, também vão possuir a parte de comando, que no caso é esse que nós temos aqui, esse disjuntor da Siemens. Temos a parte de força, que é essa parte que temos aqui em cima, e a parte de comando que nós temos aqui embaixo. Mas o dispositivo é o mesmo. Apenas um único dispositivo que possui essas duas partes. Okay? Espero estar sendo claro. Voltando também aqui nesse dispositivo, que é o relé térmico que já apresentamos, temos a parte de comando, que é essa parte que nós temos aqui embaixo, temos a parte de força, que é essa parte que nós temos embaixo. Uma das maneiras que nós temos para identificarmos, para ajudar na descomplicação dessa questão, que é a parte de comandos elétricos, é de saber identificar os circuitos de força e os circuitos de comando. De forma visual, o circuito de força sempre vem acompanhado com letras como L1, L2 ou L3. Então, quando entras em contato com um dispositivo de comandos elétricos que tem essas identificações, repito, L1, L2 ou L3 na entrada e na sua saída T1, T2 e T3, então saiba que isto é um circuito de força. Caso tenhas letras como NO ou NA, ou ainda 14, 15 na saída, ou 14, no caso 13, 14, então ali é o circuito de comando. Estamos juntos? Temos alguma questão aí? Tem mais uma. Ok. A questão do Ernesto, ele pergunta como é que vamos conectar o sinalizador amarelo para identificar a anomalia no motor. Ok, boa questão. O contato amarelo, o sinalizador amarelo para, no caso, para identificar se há ou não há anomalia no sistema, no caso, o dispositivo que vai indicar que existe ou não existe anomalia num circuito de comando, no caso, que nós vamos utilizar será um relé térmico. E como já expliquei bem agora há pouco, o relé térmico vai possuir circuitos de comando e vai possuir o circuito de força. O circuito de força estará diretamente ligado ao motor e o circuito de comando estará ligado ao comando do sistema. E a partir do circuito de comando que nós vamos conectar o nosso sinalizador amarelo. E os contactos que nós utilizamos são 97, 90, 98. É aí onde nós vamos conectar o sinalizador amarelo. Mais questões? Ok, vamos lá dar continuidade então à nossa explicação. Estamos aqui. A semana passada eu disse que o coração do comando elétrico são os contactores. Tá? São os contactores. Tá? Se alguém perguntar para ti qual é o dispositivo principal em comando elétrico, então responda que são os contactores, ok? Temos aqui o contactor de uma maneira muito simples, telegráfica, ok? Direta. Os contactores, eu acabei por desmontar um, ok? Geralmente nós gostamos de ser muito práticos. Ok. Os contactores, eles são constituídos por uma bobina interna, ok? Temos uma bobina interna, vou apresentar aqui. Temos essa bobina, que é a parte que se encontra dentro do contactor. E dentro ainda do contactor nós vamos encontrar
essa parte ferromagnética, que nós vamos chamar de núcleo fixo, ok? Esse é o núcleo fixo do contactor. E nesta parte superior, nós vamos encontrar o núcleo móvel. Depois temos aqui uma mola, ok? E, além desses contactos, contacto de força, não esqueça, e contactos de comando, como é que funciona o contactor? Explicando o funcionamento do contactor, estarei a resumir, ok, o funcionamento de outros dispositivos. Quando nós alimentamos a bobina, ou ao alimentar a bobina do contactor, vou colocar aqui para podermos ver melhor. Ao alimentar a bobina do contactor, onde é que nós alimentamos a bobina do contactor? Geralmente em comandos elétricos, as bobinas têm identificações, ok? São identificadas por A1 e A2. Então, quando alimentamos os terminais com tensão elétrica A1 e A2, sempre atenção no tipo de tensão que os colegas vão colocar, já que vamos ter contactores de corrente contínua e contactores de corrente alternada. Ao alimentar a bobina com tensão específica, se for 220 é 220 volts, caso seja 24 volts é 24 volts, a bobina, por ser esse filamento, ok, cria campo magnético, acaba por criar o campo magnético, e o campo magnético, por sua vez, é responsável por atrair o núcleo móvel do contactor. Após a energização da bobina, atrai-se o núcleo fixo do contactor. Todos os contactos que nós vamos ter aqui em cima vão sofrer alteração. Nós temos aqui que nessa parte é os contactos auxiliares ou o comando auxiliar. Dentro daqui do comando auxiliar nós vamos encontrar contactos que têm o estado normalmente aberto e os contactos que têm contactos normalmente fechado. Os estados de normalmente fechado, eles vão permanecer normalmente fechado caso não se energize a bobina. Desde o momento que se energiza a bobina, esses contactos que têm estado de normalmente fechado mudarão o seu estado, saindo de normalmente fechado, tornar-se-ão em contactos normalmente abertos. Ou seja, abrirão, no caso, seus contactos serão de normalmente fechado para aberto. E acontece também o inverso com os contactos que têm o estado de normalmente aberto. Os que estão normalmente abertos passarão para normalmente fechado. E essa é a magia de comandos elétricos. Comandos elétricos, ele funciona basicamente assim. Essa é a lógica, é ali onde reside a dificuldade de muita gente. Entender que todos os outros componentes de comandos elétricos terão ou seguirão a mesma sequência. Eles vão possuir circuito de força, circuito de comando. No circuito de comando vão ter contactos que são normalmente fechados e contactos que são normalmente abertos. Os normalmente abertos são abertos até sofrerem a ação do campo magnético que acontece nos contactores, tá? Então, é basicamente isso que vai acontecer. Temos questões aí, não? Podemos dar sequência? Tem uma questão. Exatamente. Essa questão é do Joel. Ele diz que também tem dificuldade na percepção da alimentação das bobinas do contactor no circuito bifásico. Ok. Boa questão. Estamos a falar de especificamente disso, ou estamos aí nisto, que se refere à alimentação da bobina. Ok. Cada bobina que nós vamos ter num dispositivo elétrico, esse é o nosso lema na elétrica. Na elétrica, cá na EDACO nós dizemos sempre, antes de ligar qualquer dispositivo elétrico, a regra é a seguinte: primeiro ler e depois ligar. Não ligamos os dispositivos só por ligar, ok? O profissionalismo nos leva a enxergar assim as coisas. Primeiro, ler o dispositivo, ler as informações que o próprio fabricante fornece e só depois ligar. Então, essa é uma das maneiras que vai fazer evitar estar a queimar contactores ou evitar estar a queimar dispositivos elétricos. Primeiro ler e depois ligar. Já que podemos ter contactores que têm exatamente o mesmo formato, o mesmo design, mas com alimentações diferentes. Podemos ter um contactor exatamente idêntico a este, mas que tem uma alimentação de 220 volts. Outros, 24 volts. O que é que vai modificar? Colegas? A leitura. Tá? Temos questões mais? Geral. Ok, então vamos dar continuidade.
Uma das coisas que pode ajudar a trabalhar melhor com a alimentação de contactores ou qualquer dispositivo elétrico, colega, é a leitura. Primeiro ler e depois ligar, esse é o lema. Ler primeiro e ligar. Okay? A experiência não pode lhe tornar arrogante. Penso que se há uma área que há muitos... É uma área de muito risco, mas também é uma área de muito acidente, é a área da elétrica. Ok? A área da elétrica. A experiência faz com que muitos eletricistas tenham uma super confiança, de maneiras que alguns acabam chegando, ou essa super confiança acaba por lhes chegar, de maneiras que já não lê mais o componente ou dispositivo, liga porque está habituado a ligar. E nós na IDACO nós temos dispositivos como esses, nós temos contactores semelhantes, mas de nível de tensão diferente. Okay? O que lhe leva já a ter um cuidado sobre a alimentação desses mesmos dispositivos. Tem mais uma questão, essa questão é do Wilson. Ele pergunta como identificar que a bobina está no contactor normalmente aberto ou fechado. Ok, como identificar que a bobina está no contactor normalmente aberto ou fechado. Ok, temos apenas o contactor é único, colega, tá? Isso que estávamos a explicar. O que vamos ter são os circuitos. 2 circuitos diferentes, mas no mesmo contactor. Por isso é que a princípio eu disse que boa parte da dificuldade reside aí. O dispositivo é único. Ele vai possuir os contactos de comando e vai possuir os contactos de força. Agora, quando a bobina não está energizada, dependendo do número de contactos auxiliares que o dispositivo contém, esses contactos podem estar normalmente abertos ou podem estar normalmente fechados. Tá? Então, uma das maneiras de identificar se ele é normalmente aberto ou normalmente fechado é pela identificação do próprio dispositivo. Aparece ali uma letra que é NC para contactos normalmente fechados, NC que em inglês normal closing, e NF ou NO, que do inglês também é normal open, quer dizer normalmente aberto. Então NO normalmente aberto e NC normalmente fechado. Ou então já, por exemplo, essas letras podem desaparecer pelo uso, ok? Se o uso for constante, elas podem desaparecer. Uma das maneiras de identificar é pegar um multímetro, trabalhar com um multímetro e fazer teste de continuidade entre os contactos. O contacto que der continuidade sem a energização da bobina é o normalmente fechado, e o que não der continuidade é o normalmente aberto. Tá? E como nós vamos ter praticamente essa parte aqui da mola que entra no dispositivo, que vai ser o responsável quando há energização, ok? Atrai o núcleo móvel para o núcleo fixo, fechando os contactos ou mudando o estado dos contactos. Não pode simular uma possível energização, ok? Que é de pressionar essa parte e fazer o teste. E ali poderá descobrir se os contactos, quais são os contactos normalmente fechados e quais são os contactos normalmente abertos. Temos mais questões? Já não, Ok, se por enquanto não, vamos dar continuidade. Ficamos em contactores. Acabei por abrir um contactor, acabei por explicar como é que ele encontra-se constituído. O contactor é assim simples, tá? Do jeito que o contactor é simples, comandos elétricos também são bastante simples, ok? É muito simples. Comando elétrico é simples porque os contactores também são simples, ok? Os colegas vão encontrar, por exemplo, esse contactor. Nós temos esse contactor que é da fabricante ou da marca ou da linha ABB, ok? Eles vão possuir contactos auxiliares, o número de contactos auxiliares diferente daquele contactor que nós tínhamos, ou aquele que eu já acabei por desmontar e o contactor passado. Eles vão possuir diferentes, tá? Então, vão possuir contactos diferentes. Por exemplo, aqui neste, eu vou ter apenas um único contactor, um único contacto auxiliar, que no caso é normalmente fechado. O número de contactos auxiliares de um contactor geralmente depende do dimensionamento do projeto. Existem alguns projetos que nós vamos necessitar mais de um contacto auxiliar. No caso, esse contactor é para projetos em que necessita-se apenas de um único contacto normalmente fechado. E o restante contacto é para acionamento do motor, tá? Que são os contactos de força. Caso tenhas comprado um contactor ou temos um contactor e queremos aumentar, queremos expandir, por exemplo, os contactos auxiliares, existem aquilo que nós vamos chamar de blocos
de contactos auxiliares. Tá? Bloco de contactos auxiliares é esse dispositivo que nós temos aqui. São os blocos de contactos auxiliares que vão praticamente trazer uma expansão a nível dos contactos de comando. Tá? Eles vão possuir contactos normalmente fechados e também vão possuir contactos normalmente abertos. Okay. Geralmente eles são acoplados ou são colocados afixados assim, dessa maneira no contactor. Afixando assim, quando a bobina for energizada, o contactor vai atracar e automaticamente vai mudar o estado desses contactos, ok? Uma vez que tenho essa parte que vai ser encaixada juntamente com o contactor, essa parte temos também mola, ela praticamente vai ser puxada, vai ser puxada pela força do campo magnético que foi criada e ali vai mudar o estado dos contactos. Tá? É assim que nós vamos ter a expansão de contactos no circuito de comando. Ok. Apresentando outro tipo de contactor, colegas, temos aqui mais um tipo de contactor. Há uma variedade de contactores. Tá? Repito a dica inicial. Conheça os dispositivos nos seus vários modelos e terás menos problema na montagem de um circuito de comando elétrico. Tá? Temos aqui outro contactor, no caso esse é um contactor da Siemens e esse contactor possui uma bobina com uma tensão diferente à bobina que acabamos por mostrar. Se os colegas veem aqui, essa bobina vem a identificação. Tá? Podem ver aqui que é uma bobina de 220 volts. Uma bobina de 220 volts, essa bobina. Logo uma tensão de 220 ela suporta normalmente. Mas, já aqui, neste contactor, ele já mostra identificações. Lembra-te sempre primeiro ler e depois conectar. Primeiro ler e depois ligar. Já nesse contactor nós temos uma bobina que tolera ou suporta uma tensão de 24 a 48 volts. No caso, se esse contactor for ligado em 220 volts, o que é que poderá acontecer? Responda aí nos comentários, você que está a acompanhar a nossa live desde o início. Tá? Responda aí nos comentários. Ok, bem, em comandos elétricos também vamos encontrar esses tipos de dispositivos. Tá? É muito encontrado, principalmente para quem trabalha com PLC, que nós vamos chamar, ou são chamados de relés de interface. Os relés de interface, eles têm exatamente o mesmo funcionamento que os contactores. A única diferença que vai existir entre os dois é que os relés de interface não possuem contactos de força. Tá? Eles possuem apenas contactos de comando. Mas temos essa parte também de cima, ok? Temos essa parte de cima, que é a parte onde nós vamos encontrar a bobina. Quando a bobina for energizada, cria-se campo magnético e há alteração entre os contactos do relé de interface. Tá? Essa é a base do relé de interface e nesta parte nós vamos encontrar a bobina. Como nós temos esses pinos aqui, a partir da energização ou desenergização da bobina, nós teremos a mudança do estado dos contactos do nosso relé de interface. Okay? Nós vamos encontrar vários modelos de relé de interface também. Vos apresento outro modelo também. Podemos encontrar o relé de interface nesse estilo, nesse modelo. Vai ter exatamente a mesma configuração ou, por assim dizer, terá exatamente o mesmo comportamento. E temos aqui também um relé de interface que terá exatamente o mesmo comportamento. Ok? Bem, agora há pouco falamos que temos um dispositivo de comando elétrico, um contactor, no caso, de 24 volts e a rede das nossas residências ou a rede elétrica a tensão é de 220 volts. O que fazer para alimentar esse tipo de dispositivo? No caso, esse contactor. Como é que vocês aí na EDACO? Seria uma pergunta, né? Como é que vocês aí na EDACO alimentam dispositivos de 24 volts, ou, sendo que a tensão da rede é de 220 volts? Temos aqui, né? Temos a título também de exemplo uma ponte retificadora. Tá? Esse dispositivo também muito utilizado, principalmente para alimentação de dispositivos que tenham tensão muito abaixo da tensão da rede.
ele vai ser responsável por converter, primeiro, transforma a tensão elétrica de 220 a 24 volts. Depois passa pelo processo de retificação, saindo de corrente alternada, para corrente contínua. Logo, quando nós queremos alimentar um dispositivo, um contactor como este, que é de 24 volts de corrente contínua, utilizamos uma ponte retificadora, ok? E no caso, se for 24 volts de corrente alternada, nós geralmente trabalhamos com transformadores abaixadores, que vão baixar a tensão para evitar queima de dispositivos. Ok. Outro dispositivo também que é muito utilizado em comandos elétricos são os relés temporizadores. Os relés temporizadores geralmente vamos encontrar o on delay ou off delay, que vão ter um funcionamento que vai diferenciar um do outro. Um será o oposto do outro, tá? O on delay vai ser o tipo de temporizador que vai ter o princípio de funcionamento no atraso da energização, e off delay será o tipo de temporizador que terá um atraso na desenergização. Okay. Esse que nós temos aqui, que é um temporizador da VEG, também um temporizador estrela-triângulo, também pode ser conhecido como estrela-triângulo, ou ele é identificado como estrela-triângulo por causa do princípio de funcionamento. Ele vai possuir os contactos do comando. Esses contactos do comando ele vai ter a sua identificação. Repito, mas antes de nós ligarmos o temporizador, primeiro leitura, porque até no temporizador, porque ele vai ser constituído também por bobina e contactos, então vale lembrar que primeiro você precisa ler e só depois conectar, ok? Esse temporizador que nós temos aqui, ele vai praticamente acarretar as duas funções ou as duas funcionalidades, que é de funcionar, ele funciona como on delay e funciona também como off delay, tá? Esse dispositivo que nós temos aqui acaba sendo também um power supply, tá? Que vai ter exatamente a mesma funcionalidade, o mesmo funcionamento que este dispositivo que nós temos aqui, tá? Só conhecer nos vários modelos. E após isto, eu creio que apresentamos boa parte dos dispositivos que os colegas poderão encontrar em vários e vários circuitos de comandos elétricos, sempre vai se deparar com esses circuitos. Okay? Quanto à montagem, como montar, como fazer um esquema elétrico, aguarde, nós vamos partilhar consigo sobre como é que eles se encontram conectados, vamos partilhar esquemas elétricos com relação a eles. Hoje não partilhamos a simbologia dos componentes, partilhamos apenas os dispositivos de maneira física. Na próxima semana temos para si os diagramas elétricos, ok? Caso tenha dúvidas com relação a isso, vai pesquisando, nós estaremos aqui para poder lhe ajudar com relação a qualquer dúvida que tiver em comandos elétricos, ok? Bem, saindo dos acionamentos convencionais, para nós fecharmos com a nossa live, isso já estamos em quantos minutos de live? Quanto tempo? Tem questões. Tem questões aí? Ok. Sim, pode fazer já. Questão do Anselmo. Anselmo, sim. Colega, interajam bastante, será bom para nós. Não, uma questão do Anselmo, Sim. também tem uma questão do Ernesto. Uma questão do Ernesto. Ernesto diz, como é que posso ligar um relé temporizador off-on? Ok. Bem, sobre como ligar, por exemplo, temos esse dispositivo, como fazer, como conectar ele, no caso. É um dispositivo, esse dispositivo on delay, ou off delay, ou relay off-on, ele vai praticamente seguir vai ter exatamente o mesmo comportamento que os outros dispositivos de comandos elétricos, tá? Ele vai possuir uma bobina, e esse que nós temos aqui, ele possui dois tipos de alimentação, que é a alimentação ele tem a alimentação, ele pode ser alimentado em A1, A2, ou pode ser alimentado em A3, A2. Se temos aqui, se nós alimentarmos esse tipo de temporizador, este no caso da VEG, nos contactos A3 e A2, ele estará ligado ou preparado para receber uma tensão de 24 volts.
quando fazer o oposto, que é alimentar o A1 com o A2, ele estará ligado ou estará praticamente preparado para receber uma tensão de 220 volts. Então, para a alimentação deste temporizador, é só nós alimentarmos as bobinas. Alimentando a bobina, já tem aqui uma faixa onde nós vamos ajustar o tempo que nós queremos, se ele vai estar temporizado em 2, 3 ou mais segundos, a essa faixa. No caso, esse sai de 3 a 30 segundos. Ele vai funcionar de 3 a 30 segundos. Então, de 3 a 30 segundos, ele pode funcionar atrasando a energização de um dispositivo ou atrasando a desenergização ou atrasando a energização desse mesmo dispositivo. Okay? Esse dispositivo é muito utilizado, por exemplo, quando nós fazemos a partir da estrela triângulo. Tá? Nós utilizamos dispositivos como esse. Sim? O Anselmo não fez uma pergunta, ele deu algumas sugestões. Ok, foram sugestões, ok, boa. Vamos lá dar continuidade à apresentação, como dizia. Essa é a parte de comandos de acionamento dentro de comandos elétricos, ok? É a parte convencional. É a parte que nós estamos a trabalhar com dispositivos eletromecânicos que vão possuir os contactos de força e vão possuir os contactos de comando. Mas ATT, tanto as partes de força, tanto as partes de comando, eles fazem parte do mesmo dispositivo. O componente é um, mas que vai ter esses contactos, ok? Após a parte convencional, entramos na parte eletrônica, ok? Comenta ali, se puder, por que é que existem esses dispositivos, ou por que utilizar os dispositivos ou os acionamentos eletrônicos ao invés de utilizarmos os acionamentos convencionais. A pior, os acionamentos convencionais são mais, atenção que podem sair mais baratos, ou geralmente saem mais baratos do que os acionamentos eletrônicos, ok? Nos acionamentos eletrônicos de comandos elétricos nós temos os variadores de frequência e temos as soft starts. Uma das partes mais bonitas do comando elétrico também é esta, que é a parte do acionamento eletrônico, a partir de uma soft start ou a partir de um variador de frequência. No curso de eletricidade industrial, o colega pode parametrizar, faz parte do módulo, ok? Que é a parametrização do variador de frequência. Como parametrizar um variador de frequência? Já que o variador de frequência vai funcionar diferente daqui do funcionamento dos dispositivos eletromecânicos. Tá? Mesmo também o soft start, nós criamos dispositivos ou criamos circuitos para funcionamento de soft starts, ok? Com o variador de frequência na nossa linha, primeiro que nós temos muitos benefícios em relação aos acionamentos eletromecânicos. Um dos maiores benefícios que eles vão oferecer é o baixo consumo energético, ok? Há um consumo baixo em relação aos dispositivos eletromecânicos de corrente elétrica nesse tipo de dispositivo. Ele vai possuir um circuito eletrônico, ok? Ele vai possuir um circuito eletrônico e também vai possuir, temos aqui um display que é a parte do variador de frequência, onde nós vamos fazer a parametrização. No caso, o variador de frequência nós vamos parametrizar em relação a uma máquina ou em relação a uma máquina específica. Por exemplo, nós vamos ter um motor e de acordo às especificações desse motor, nós vamos utilizar o variador de frequência, que vai ser o dispositivo que será responsável por variar, no caso, a velocidade do motor por causa da variável que é a frequência, ok? Variando a frequência, a partir do variador de frequência, teremos a variação da velocidade. Temos também outro variador de frequência, que ele tem exatamente a mesma aplicação, mas são de modelos diferentes, ok? Temos esse da Schneider, como podem ver aqui, ok? Temos aqui a parte eletrônica com variador de frequência. Podemos conectar o variador de frequência a um PLC, fazer o acionamento do variador de frequência a partir de um PLC e sucessivamente. Para tal, você precisa se inscrever no curso de automação industrial. É na automação onde você vai aprender isto, ok? Na eletricidade você vai aprender a fazer conexão elétrica, ok? Aprender a fazer o acionamento a partir do modo local ou a partir do módulo remoto. Para coisas mais avançadas, temos o curso de automação industrial, ok? Temos aqui mais variadores de frequência. Há uma linha, colegas, ok? Há uma linha de variadores de frequência. Tem aí uma linha de variadores de frequência da Siemens. Temos ali uma linha praticamente cheia de variadores de frequência da Siemens, onde o colega poderá aprender. Então, aqui na EDAC você estará bem entregue, colegas.
ok? O que não nos falta são os equipamentos, como se tem dito, ok? Nós temos demais são equipamentos e equipamentos nos seus variados fabricantes, ou de diversos fabricantes, okay? Diversos fabricantes. Faltou com considerações com relação à Soft Start. Diferente do variador de frequência, a Soft Start tem um acionamento limitado, okay? Ela é limitada em termos de funcionalidades. Também nós encontramos em comandos elétricos a fazer acionamento de máquinas, okay? A fazer acionamento de motores, através do circuito eletrônico também que ele possui, ele vai dosar, no caso, vai diminuir muito o consumo energético da linha ou da alimentação do motor, mas em relação ao variador de frequência ele vai ficar um pouco atrás porque com ele nós não vamos conseguir, por exemplo, variar a velocidade do motor. Já com um variador de frequência você pode variar a velocidade do motor e em aplicações onde necessita-se de 2 sentidos de rotação, com um variador de frequência você pode fazer com que o motor rotacione no sentido horário ou rotacione no sentido anti-horário. Mas com a Soft Start temos apenas um único sentido. E caso necessites de 2 sentidos, precisamos de criar uma interligação, ok? Com outra parte do acionamento convencional. Ok. Tem mais uma questão. Sim, pode fazer. Dessa vez é do Benedito. Ele pergunta, será que o variador de frequência só serve para variar a velocidade do motor? E quantas grandezas é parametrizada na mesma? Ok. Boa questão, Benedito. Muito boa questão. Ok. Com o variador de frequência existe um leque de aplicações. Tá? Por isso é que em relação à Soft Start eu apresentei como sendo mais avançado, ok? Existe um leque de aplicações. A primeira é essa que já citou, que é a variação da velocidade. A segunda aplicação, ou a segunda aplicação dela é a variação no sentido de rotação do motor, tá? Com ela nós podemos variar a velocidade, podemos também variar o sentido de rotação do motor e não só. Existe um leque de aplicações que poderá encontrar. Para mais informações, encontra-nos na EDACO. Com relação às grandezas elétricas que nós parametrizamos no variador de frequência, temos grandezas como, precisamos, por exemplo, introduzir no variador de frequência a corrente elétrica, tá? Temos a potência elétrica dada em kilowatts, temos também a tensão do fechamento do próprio motor. Hoje não falamos sobre o fechamento do motor, né? Mas ao parametrizarmos são essas as grandezas que poderá colocar. Então, dependendo também do nível de acionamento que estará fazendo, no caso, essas são as bases. Inicialmente, essas são as bases. Se o variador de frequência, por exemplo, ele vai ser controlado de forma remota ou se vai ser controlado de forma local, okay? Você pode estar, por exemplo, num local muito distante e fazer o controle do variador de frequência. Ou pode estar, por exemplo, pode fazer o controle a partir daqui também do próprio display ou a partir das teclas de navegação, ligando ou desligando. Temos mais questões? Ok. Já não temos mais questões. Eu penso que já temos há quanto tempo de live? Quase uma hora, né? Colegas, alguma questão, alguma pergunta, algum dispositivo que nós não falamos? Temos aqui esse disjuntor, ok? Esse disjuntor, eu vou deixar que você fale vou deixar que você fale aí nos comentários. Um disjuntor muito conhecido, principalmente no setor industrial, ok? De acordo com aquilo que você responder, vou poder dar uma chega, tá? Caso há um desconhecimento, nunca vi esse dispositivo, então na próxima live nós vamos falar de forma detalhada sobre esse dispositivo, tá? Eu penso que já estamos na reta final, já apresentamos os dispositivos que nós temos que apresentar, desde os dispositivos de acionamento convencional até os dispositivos de acionamentos eletrônicos, colegas. Tá? Dispositivos eletrônicos. E tudo isso faz parte do mesmo pacote, tudo isso faz parte do pacote de comandos, faz parte do pacote sim de comandos elétricos, mas esse pacote de comandos elétricos está dentro do curso de eletricidade industrial. Como ia dizendo, não é o último módulo, o módulo de comandos elétricos. Após esse módulo de comandos elétricos, há noções básicas de PLC, tá? Temos lá em cima, na nossa bancada, nós temos
PLC, ok? O colega poderá trabalhar com PLC da marca Logo. E além também deste, nós temos como último módulo que são as noções básicas da eletropneumática ou a eletrohidráulica. Porque se você domina comandos elétricos, não terá problemas a criar um esquema de eletropneumática com eletrohidráulica, tá? Ou eletrohidráulica no caso. Então poderá conhecer, o que vai lhe faltar apenas é ter um conhecimento sobre a simbologia, que é uma coisa que nós primamos bastante. Se é uma coisa que nós primamos bastante cá na EDACO, é a segurança primeiro. A segurança para nós está acima de tudo, ok? Está acima de tudo. Está acima de termos muitos dispositivos ou não só, né? Primamos pela segurança dos dispositivos ou dos componentes elétricos e também primamos pela segurança do próprio operador ou da pessoa que estará lá para montar o circuito de comando elétrico, tá? E após a segurança, existem outros componentes que nós agregamos à segurança no curso de eletricidade industrial, ok? Que é a rigorosidade com relação ao conhecimento da simbologia de cada equipamento que foi apresentado. Todos esses equipamentos que nós apresentamos, existe uma simbologia que eles caracteriza, ok? É muito importante, além de saber o princípio de funcionamento, para que serve esse dispositivo, também conhecer como é que nós vamos representar ele, como é que nós vamos encontrar representado ele num esquema elétrico, no caso. Porque pode ser na tua empresa, na indústria em que trabalhas, okay? Podes receber um diagrama elétrico de montagem. Nós tivemos tivemos nas nossas instalações e temos sempre estudantes que já trabalham na área, no caso, e vimos que há uma capacitação com relação a esse setor profissional, porque há muitos eletricistas que sabem sobre eletricidade, sabem o que é corrente elétrica, sabem ligar lâmpada, sabem ligar aquele outro componente elétrico, mas quando o assunto é simbologia, tem muita dificuldade sobre ler onde é que começar. Eu vou começar onde para ler essa simbologia? Okay? Onde é que eu vou começar? Okay? Outros têm dificuldade, por exemplo, na montagem. Entrega-se o problema, eu quero, por exemplo, quer-se criar, por exemplo, uma linha onde vamos precisar que os motores partam ou tenham um comportamento sequencial, onde eles partem primeiro o primeiro motor, o segundo, o terceiro motor, e se houver sobrecarga no primeiro motor, o circuito todo é desenergizado. E caso o segundo motor haja sobrecarga no segundo motor, o circuito permanece ligado. Se for um terceiro motor, o circuito também permanece ligado. Como montar esse tipo de circuito? Okay? Também é uma dúvida que nós encontramos bastante por parte de muitos profissionais. Então, para profissional que quer se profissionalizar ainda mais, você já trabalha na área, estamos aqui para isso, para lhe oferecer uma formação de qualidade. Okay? Formação de qualidade internacional. Okay? Qualidade Sonedar. Okay? Estamos aqui para lhe proporcionar as melhores formações do ponto de vista industrial, com formadores que têm experiência na área, que já trabalharam nesse setor, no setor industrial, têm bastante experiência ou experiência suficiente para poderem partilhar consigo, desde a montagem de um quadro de comandos elétricos até a montagem de um quadro trifásico, no caso residencial. Okay? Como já disse, a nossa formação ela vai acoplar vários módulos, e um dos módulos que eu acho bastante interessante é o módulo de eletricidade ou instalações elétricas, onde o profissional também aprende a fazer montagem de um quadro monofásico ou fazer montagem de um quadro trifásico. Trabalhar com dispositivos monofásicos é a nossa especialidade. Trifásico também é a nossa especialidade, ok? Nós estamos aqui para isso, para lhe oferecer uma formação de qualidade. E caso tenha dúvida, caso haja mais dúvidas com relação aos componentes que nós apresentamos, fique conosco, ou para melhor entender esses dispositivos na prática, procura-nos, nós estamos localizados aqui no Talatona, venha e faça inscrição no curso de eletricidade industrial. Eu garanto que você não vai sair triste, ok? Creio que vai sair daqui super contente com os dispositivos que poderá trabalhar. Dispositivos esses que não vai encontrar em qualquer centro, não vai encontrar em qualquer local. Dispositivos esses que são extremamente caros. São dispositivos que você é quem vai ligar. Okay? Esses quadros, vamos apresentar alguns painéis, aquele painel que nós apresentamos na semana passada, geralmente são montados por estudantes.
Às vezes, quando alguém chega na EDACO, podemos apresentar? Ok, quando você chega na EDACO, a pergunta geralmente que se faz é: epá, esses quadros que vocês têm, quem foi que montou esses quadros? Será que contrataram uma empresa de montagem? Não. Aqui são os estudantes quem fazem a montagem dos quadros, ok? Todo esse quadro são os estudantes que montaram. E posso lhes apresentar ainda mais outros quadros. Temos alguns quadros que estão em montagem e nesses quadros os colegas poderão reconhecer os dispositivos que já lhes apresentei. Okay? Se olhar para aqui, temos aqui esse variador de frequência da PowerFlex. Já apresentei os variadores de frequência da IG5A e temos também esse variador de frequência da Schneider. E aqui, se olhar aqui, nesse painel de automação, vai ver os variados tipos de PLCs e temos aqui uma linha de relés de interface, ok? Aqui também nós vamos encontrar praticamente vários dispositivos de comandos elétricos. Colegas, quem monta isso não é uma empresa, ok? Não são também os formadores que montam, não são os formadores que vão montar ou vão ser responsáveis por montar esse tipo de dispositivo. Quem monta são os formados. Quando você vem e se inscreve, você vai ganhar essa habilidade ou a capacidade de montar esse tipo de circuitos, tá? Circuitos como esses, ok? Nós temos aqui um circuito, por exemplo, que é composto por 3 bombas, um misturador e um contactor que vai tratar de uma válvula, que vai ser responsável por acionar as válvulas. Esse tipo de painéis como esses são os estudantes que montam, ok? Serás responsável pela montagem desses painéis. Temos aqui um painel que está a ser montado também nas nossas instalações. Temos aqui N painéis. Temos aqui esse painel, por exemplo, que eu acredito que os colegas já não terão dificuldade de reconhecer os dispositivos que se encontram aí, ok? Na próxima semana nós vamos abordar sobre componentes e vamos também fazer a montagem, a simbologia e vamos montar também vários circuitos. Aqui, por exemplo, nós temos, penso que os colegas conseguem reconhecer isso, temos aí um power supply, temos aqui um disjuntor motor, temos aqui um contactor, temos aqui um relé de nível, nós não apresentamos porque hoje estávamos apresentando apenas os componentes principais, ok? Os componentes mais conhecidos. Temos aqui esses dispositivos que são os fusíveis, ok? Esse é um fusível, por isso é que eu disse aos colegas que temos que conhecer os dispositivos. Para um bom profissional, conhece os diversos tipos de modelo dos mesmos dispositivos, tá? Painéis como esses, você só monta na EDACO, ok? Só na EDACO. Esse tipo de habilidades você encontra apenas na EDACO, ok? Painéis como esses, nós estaremos a montar aqui no teu centro de formação profissional EDACO Training Center. The best center in Angola, ok? Eu acredito que já não temos mais nada, mas dou-lhe as últimas declarações, as últimas considerações, que é com relação à live de terça-feira. Não perca a live de terça-feira. Será um máximo a live de terça-feira. Nós fizemos apenas uma introdução sobre os componentes que você pode trabalhar, os componentes que você poderá enxergar, ok? Para que o colega possa conhecer assim de vista, mas quem quiser pegar, quem quiser montar, você sabe onde nos encontrar. Tá? Então, na terça-feira, o horário mesmo, partilhe o máximo a live e amanhã, sexta-feira, nós não paramos por aqui. Este mês todo estaremos, a elétrica estará em peso. Amanhã temos uma live de automação. Fique ligado na live de automação, super interessante, ok? Super interessante. Sistemas que são encontrados apenas na indústria, você pode encontrar aqui na EDACO, ok? Sistemas como funcionamento ou parametrização, ligação, ok? Inversor de frequência a partir de PLCs. Amanhã você terá muitas informações com relação a isso, do ponto de vista da automação. Então, como já não temos mais, temos alguma pergunta? A pergunta era do Ernesto, ele queria saber sobre o disjuntor, mas ficou como tarefa, né? Sim. Aquele é um disjuntor, mas não é um disjuntor comum. Eu deixei isso como tarefa. Espero que na próxima semana, na terça-feira, você esteja aí do outro lado a trazer todas as questões que você acha que são pertinentes,
pode expor normalmente e nós estaremos aqui para lhe responder de forma satisfatória. E também, caso tenha dúvida sobre um dispositivo específico, para você que já trabalha na área, tem dúvida de um dispositivo específico da área de comandos elétricos e nós não falamos aqui, deixa aí nos comentários. E na próxima semana nós vamos preparar uma live, vamos reservar um momento específico para lhe responder sobre a montagem e não só. Tá? Ok. Como já não nos resta nada, o melhor centro que você conhece ou o melhor centro que você poderá ter, o que você tem é DACO Training Center, do BCN em Angola. Ok? É DACO, Educação Sem Limites, Visão no Futuro.